Boa noite. Esperar o pessoal entrar para a gente começar. Boa noite. Boa noite, Cineia, Lara, Mila, Renata, sejam bem-vindos. Vamos esperar o pessoal começar a entrar para a gente começar a nossa live. Bom, gente, boa noite. Essa live de hoje vai ser uma live que foi muito pedida, que é monitoramento químico e biológico, são realmente eficazes? Como funcionam? Então a gente está trazendo de novo a doutora Antonella, que é a nossa especialista da Terra Gene. Eu vou convidá-la para entrar. Vamos esperar ela entrar. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda de novo. Obrigada, muito obrigada, viu? Bom, então, para quem não conhece a Antonella ou para quem não assistiu na última live, a doutora Antonella Drigotti, ela é especialista de produtos da Terra Gene, ela é graduada em biotecnologia pela Faculdade de Ciências Bioquímicas e Farmacêuticas, doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, tem pós-graduação em espectroscopia de biomoléculas, biologia e biotecnologia da reprodução, conceitos e organismos, modelo em biologia regenerativa, biologia celular e molecular do desenvolvimento embrionário. Especialista em monitoramento dos processos de lavagem, desinfecção e esterilização na CME, especialista e gerente de produtos da empresa Terra Gene. Então, mais uma vez, boa noite. Mais uma vez agradecemos em nome da CISPAC essa parceria. E a gente tem um monte de pergunta. Pessoal, todo Muito mundo ansioso pela obrigada. live mais pedida. Eu acredito que apesar de ser uma coisa que é da rotina das pessoas, né, fazer um monitoramento químico, um monitoramento biológico, a gente ainda percebe que muita gente faz porque tem que fazer, né? Mas não entende muito bem o que precisa ser feito, por que as coisas acontecem, qual a diferença dos monitoramentos, dos monitores, porque nós temos vários, né, disponíveis. Uhum. A gente tem a nossa RDC que determina alguns tipos de monitoramento, mas enfim, então as pessoas não entendem muito a diferença disso. Então a gente quer esclarecer todas as dúvidas e ninguém melhor do que você para nos ajudar com isso. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, Primeiramente, eu queria muito agradecer o convite e também o interesse das pessoas para fazer esse tipo de live, porque a gente acha que é muito importante compartilhar esses conhecimentos para todo mundo saber por que a gente faz esse tipo de monitoramento, porque eles são necessários, porque um, porque o outro. Então, para nós é muito interessante compartilhar esse conhecimento com vocês, com todo mundo, né? Com todo o pessoal da CME, todo aquele que é interessado nesse tema. e não é sempre que a gente consegue, que a gente tem esse acesso a esses profissionais, né? Eu lembro quando eu trabalhava na assistência, que era difícil a gente conseguir suporte técnico mesmo, né? Explicar para a gente como as coisas Uhum, funcionavam. É até por isso a CISPAC a gente faz questão que toda a nossa parte, todo o nosso time comercial seja técnico, porque não é só vender o produto. Então eu preciso que alguém me explique como que ele funciona e por que ele uhum, funciona dessa forma. Então exatamente. é muito bacana a gente ter esse acesso. Vocês são super acessíveis, sempre socorrem a gente quando a gente precisa. E daí surgiu a ideia e de trazer algumas perguntas que são rotineiras que as pessoas fazem. Então eu respondo, né, a maioria com as suas orientações, tudo, mas eu acho que vai ser legal as pessoas escutarem de Uhum. você algumas coisas. Tá bom, muito Então, obrigada. para a gente começar, eu acho que uma das dúvidas em relação. Vou falar de químico primeiro. Eu acho que Uhum. é a dúvida mais frequente das pessoas. As pessoas elas não entendem a diferença
entre um monitor, entre um indicador químico, o 4, o 5 e o 6. Eu acho que o 1 e o 2 é bem claro para as pessoas. Mas eu acho que esses três, o 4, o 5 e o 6, por eles reagirem a parâmetros parecidos, as pessoas têm mais dificuldade. Você consegue explicar para a gente, basicamente, qual é a diferença entre os três? Claro. Então, o tipo 4, os três são de uso interno, tá? Isso primeiramente. O tipo 4, ele monitora dois ou mais parâmetros do processo, tá? Essa é a base do indicador, monitorar dois ou mais combinados. O tipo 5, a diferença é que ele monitora todos os parâmetros críticos, dependendo do processo, isso muda. E a diferença mais importante é que ele é calibrado com a curva de morte de um indicador biológico para o mesmo processo. Tá? Então, durante a fabricação da tinta reativa, o comportamento da tinta, a mudança de cor, é calibrada junto com o indicador biológico para o mesmo processo. Tá? Então, garante que quando essa tinta atinge a cor final, ou o ponto final, dependendo do tipo, se é de frente móvel ou é de mudança de cor, tá? Aí a ideia é que quando ele atinge a cor final ou o ponto final, o indicador biológico morreu, tá? Então eu posso falar de esterilidade do pacote que contém esse indicador, tá? Por isso que tem uma segurança mais alta do que um tipo 4. Mas isso não significa que o tipo 4 não seja um bom indicador, tá bom? São informações diferentes. O tipo 5 tem essa vantagem de dar informação de esterilidade, e de integração dos parâmetros críticos. Por isso que é chamado também de indicador integrador. O tipo 6, que também é chamado de emulador, a diferença é que ele é mais sensível às variáveis que ele monitora, por isso que também é chamado de ciclo específico, porque ele é calibrado para responder exatamente a uma combinação de parâmetros, por exemplo, tempo e temperatura. Por isso que a gente tem um integrador para diferentes ciclos, com combinações de tempos e temperaturas, mas para o emulador você precisa de uma combinação exata. Isso não significa que o tipo 6 seja melhor do que o tipo 5, tá? Esses dois, porque assim parece que 5 é melhor do que o 4, 6 é melhor do que o 5, mas não é assim. O uso deles, a fabricação, a existência deles tem um objetivo diferente. O que acontece é que eu acho que é uma das outras perguntas, quando a gente fala das diferenças dele, a primeira pergunta que aparece é quando usar um ou outro, ou qual é melhor, tá? Não tem um que seja melhor, vai depender do uso e do objetivo do monitoramento. Então, o tipo 6, como ele é muito preciso, responde a uma combinação exata de tempo e temperatura, por exemplo, para vapor, que é o mais simples de entender. O que acontece com os ciclos de esterilização no hospital, na CME, é que cada um dos ciclos, no final, é diferente, mesmo que eu utilize o mesmo programa de tempo e temperatura. O que eu coloco a carga de ciclo em ciclo muda muito, nunca é igual, não é repetitiva. Eu coloco dentro da carga o que eu preciso no momento esterilizar, tá? Então aí, no final, cada um dos ciclos é diferente um do outro. E dentro da câmara, os parâmetros mudam, principalmente dentro do pacote, e principalmente dependendo do tipo de carga, tá? Isso é muito diferente ao que acontece, por exemplo, num processo de esterilização na indústria. Por quê? Porque um processo de esterilização industrial jamais mistura
carga e nunca muda também a quantidade de carga. É sempre tudo muito homogêneo, é repetitivo, reproduzível. E isso não é igual num processo de esterilização hospitalar, né, no hospital. Por isso que normalmente ou é mais aconselhável utilizar um emulador ou um tipo 6 para um processo industrial ou no caso que o protocolo de esterilização no hospital seja muito reproduzível, que nós colocamos sempre a mesma carga, não misturamos tipo de carga, sempre mantemos o mesmo volume de carga. Aí dá para utilizar o tipo 6, para repetir os parâmetros. Mas o mais aconselhável no hospital, na CME, é utilizar o tipo 5, que é mais amplo em quanto aos parâmetros que monitora. Ele permite calibrar, integrar as diferentes variáveis para atingir um resultado adequado e é calibrado com indicador biológico. Então em cada pacote eu tenho a informação de esterilidade de cada um deles. Na verdade, assim, tem essa cultura que você já até falou, do pessoal achar que que o 6 é melhor que o 5, que é melhor que o 4, né? Então, a gente sempre escuta as pessoas acharem que o 6 é melhor que o 5, né? Então, eu já escutei pessoas, clientes, falar assim, consegui uma verba, então a gente vai conseguir fazer um upgrade, então eu vou sair do 5 e vou pro 6. Aí a gente fala assim, legal, você quer trocar, não tem problema, qual é o seu ciclo? A pessoa não sabe. Isso. Então, assim, aí a gente fala, olha, tem que ser especificamente, né? Exatamente um ciclo, porque não faz muito sentido. E aí tem já também a outra questão é que no Brasil, não sei se existem em outros lugares, mas pelo menos no Brasil, tem um abençoado de um ciclo misto, né? Então as pessoas normalmente, quando eles fazem as validações das autoclaves, o pessoal adora esse ciclo misto. Então, o que eles fazem? Eles fazem lá uma miscelânea de SMS com tecido, com grau cirúrgico, com caixa grande, caixa pequena, pacote avulso, põe tudo lá dentro e valida aquele ciclo. Só que a questão que a gente sempre bate, né, é assim, por mais que seja validado um ciclo misto, os ciclos mistos não são iguais, né? Porque muitas vezes eu validei 2 caixas grandes, 3 caixas pequenas, mas 2 caixas grandes elas aquecem de um jeito, libera calor latente de um jeito, e aí quando eu mudo a caixa, mesmo as 2 sendo teoricamente da mesma dimensão, muda essa carga, né? Então a gente tem muitos problemas com isso, porque às vezes o químico não reage de uma determinada caixa, às vezes o biológico acaba positivando, e a gente tem N dúvidas, porque a gente sempre... o ciclo de esterilização, ele foi feito para dar errado, né? Então, por isso que a gente monitora o tempo todo, porque a gente sabe que em algum momento vai dar erro. Então, a ideia é reduzir essa chance. É isso mesmo. E a gente percebe que as pessoas, elas levam quase que pro pessoal, né? Tipo, como que meu biológico ficou positivo? Como que meu químico não reagiu? Né? Então, é que nós não temos isso. Isso é uma não dúvida temos que esquecer. Você está muito, assim, é muito certo o que você está falando. É que nós não temos que esquecer que os indicadores de esterilização existem para detectar as falhas, tá? Eles existem para isso. Então, não temos que procurar falha utilizando o indicador errado. Mas se o indicador é o correto, então, se ele mostrar uma falha, isso significa que alguma coisa aconteceu, mesmo que seja biológico ou químico. Depois vamos falar da diferença, tá? Mas é importante ter em conta que eles são fabricados para detectar essas falhas. E quando isso acontecer, nós temos que pensar, primeiramente, o que pode ter acontecido com a carga ou com o esterilizador. Até isso é uma contradição, porque tem muita gente que defende a não utilização do químico e do biológico, porque fala que a forma de construção
como a norma pede para ser construído em Beer, testado em Beer, e aí quando você leva para autoclave não tem a fase do acondicionamento, né? Para quem não sabe, a fase em que a autoclave sai da temperatura ambiente para chegar na temperatura de esterilização. E A aí, quando a rampa. gente chega nisso, muitas vezes, às vezes, o ciclo aborta, a máquina dá algum problema, enfim, desliga, e aí, quando você abre, o químico reagiu. Ou coloca o biológico para incubar, o biológico está morto. E aí o pessoal fala assim, mas isso aqui, como vira na rampa de aquecimento, não presta. Só que aí, do mesmo jeito, na hora que passa o ciclo completo, que chega no final, o químico não reagiu, o biológico não funcionou, aí o problema é do biológico, porque o biológico não virou e o ciclo foi ok. Né? Então, são as contradições que a gente fala. Um ciclo ok, o biológico nunca vai positivar. O químico nunca vai ficar sem reagir, né? Então, ele tem Exatamente. que reagir. Então, até a professora Kazuka, ela usa uma frase que, assim, o biológico negativo e o químico positivo não é motivo para você relaxar, porque tem várias vertentes que podem acontecer errado no processo. Material sujo, né? Ele reage nessa rampa, enfim. É isso. Agora, um químico que não reagiu em um biológico positivo, ele é motivo de preocupação, sim, porque ele deveria ter sido satisfatório, né? E aí, entrando nisso de biológico, muitas pessoas me perguntam sobre isso, porque, assim, não é tão novo assim, né, a leitura por fluorescência, mas as pessoas ainda têm um mistério sobre os biológicos de fluorescência, porque Como ninguém é que sabe ele bem funciona? como é que funciona. Então, assim, Isso, você consegue explicar pra gente claro. por que o biológico de fluorescência consegue dar uma resposta tão mais rápida que no pH? E por que eles vêm cada vez mais rápido? Então, assim, antes eram 3 horas, agora a gente conseguiu baixar para 1 hora, agora a gente conseguiu baixar para 20 minutos. Muita gente tem medo, porque fala, mas libera muito rápido esse resultado, é confiável? Então, você consegue explicar para a gente tecnicamente Com isso? certeza, com certeza. Então, primeiramente, que era uma pergunta que você também me fez com, é, anteriormente, que é qual é a diferença de utilizar o indicador biológico e o indicador químico? E porque a gente precisa utilizar os dois, tá? Um não é substituição do outro. Então, o indicador químico é indispensável para monitorar todos os parâmetros do processo. E o indicador biológico é a única evidência real de morte de micro-organismos, tá? Então, um fala dos parâmetros e o outro da evidência real de morte microbiana, tá? Então, por isso que a gente precisa dos dois. E o indicador químico ele é utilizado dentro de cada pacote, justamente para monitorar os parâmetros em cada um dos pacotes, para independizar o resultado da esterilização da localização dentro da câmara, tá? Por isso que é muito importante o indicador químico. E o biológico, para liberar com certeza que para falar que essa carga foi particularmente estéril, porque eu matei verdadeiramente uma carga microbiana. É uma carga microbiana muito resistente ao processo. Por isso que o esporo que a gente utiliza no biológico é um esporo específico, tá? Então, como é que funciona o indicador biológico por fluorescência? Ele funciona graças a uma reação enzimática, tá? Mas essa reação enzimática não é artificial, é uma reação natural que acontece graças a uma enzima que é associada ao esporo, tá? Então, ela não é adicionada artificialmente ao indicador biológico, ela é acumulada dentro do esporo durante o processo de esporulação. Essa enzima é natural do esporo, tá? E realmente ela é acumulada porque ela ajuda ao esporo a ter o nutriente rapidamente, a obter nutriente para crescer rapidamente quando ela entra em contato com o meio de cultura ou com nutrientes no meio natural, tá bom? Ela é uma glucosidase.
uma glucosidasa. Então, a enzima é associada ao esporo. O que a gente adiciona artificialmente é o substrato para essa enzima. E o substrato é adicionado no meio de cultura. Então, substrato e enzima entram só em contato quando eu quebro a ampola e junto o meio de cultura com o portador de esporos, tá? No momento que a enzima entra em contato com o esporo, vai acontecer, com o substrato, tá? Quando o esporo entra em contato com o meio de cultura, aí acontece a reação enzimática. Esse substrato, ele é artificial, mas tem uma parte que é o substrato natural dessa enzima, com uma parte artificial que é fluorescente. Quando é fluorescente? Quando ela não é junto com esse substrato. Então, quando a enzima trabalha nesse substrato, libera essa parte fluorescente. O que acontece durante o processo de esterilização, no momento que inativo o esporo, estou inativando essa enzima também. Então, o que significa? Que se esse processo de esterilização foi bem sucedido, ou foi bem estéril, eu inativei tanto o esporo quanto a enzima. Então, aí, eu não tenho atividade enzimática, não vou ter a produção desse produto fluorescente. Então, a incubadora, que é uma incubadora especial, que precisa de um sistema de leitura para detectar essa fluorescência, não vai achar fluorescência, porque não vou ter esse produto fluorescente. Então, aí vai falar que é um resultado negativo. No contrário, se o ciclo tem uma falha, então eu não consigo inativar o esporo e a enzima, eu vou ter atividade enzimática, após o processo, quebro a ampola, entra em contato, enzima com o substrato no meio, vou ter a atividade, porque eu não consegui inativar tudo, e aí vou ter a produção do produto fluorescente, e por isso a detecção de fluorescência. E a incubadora vai falar que esse resultado é positivo. Tudo isso acontece com uma temperatura ótima, por isso eu preciso de uma incubadora. E como eu tenho fluorescência, não é detecção visual, eu preciso de um sistema de leitura capaz de detectar essa fluorescência. Então, preciso de uma incubadora autoleitora. E por que eu consigo fazer isso em pouco tempo? Porque eu agora não preciso do crescimento dos esporos para conseguir olhar a mudança de cor, para todo esse processo que é mais longo acontecer. Porque a enzima ela já é acumulada e é pronta num esporo, para quê? Para entrar em contato com o meio de cultura e começar a atuar muito rapidamente. O esporo só precisa se hidratar para começar o processo da atividade enzimática. Por isso que eu consigo ler em tempos mais curtos. Como é que a gente consegue reduzir esse tempo de leitura? Graças à inovação tecnológica. Nós trabalhamos continuamente no melhoramento do meio de cultura, da reação, do programa de leitura da incubadora. Então, a gente utiliza muitas tecnologias, a biotecnologia, para melhorar esses tempos de incubação. Mas tudo acontece com a mesma reação enzimática. A mesma enzima é o mesmo substrato. Depois a magia que a gente consegue no laboratório, para melhorar esses tempos e que tudo seja muito mais rapidinho. Perfeito. Então, isso vai ficando, na verdade, cada vez mais sensível, né? A tecnologia vai deixando isso cada vez mais sensível, então vocês conseguem detectar isso cada vez mais rápido. Mais rápido, exatamente. Numa quantidade menor, a gente detecta mais rapidamente. Então, mas é tudo junto. Tanto a enzima quanto o substrato, o sistema de leitura, é uma combinação. Por isso que tudo tem que atuar como um conjunto.
tudo junto, tanto o esporo quanto a incubadora. Eles trabalham como um sistema. E aí, aproveitando o gancho que a gente está falando de enzima, que precisa ativar a fluorescência que não é natural do esporo que a gente coloca, às vezes acontece de, por exemplo, estou incubando um indicador biológico e aí cai energia. Aí cancela, né? E faz lá, a nossa incubadora, no caso, faz autoteste, cancela, vai lá, desliga a incubadora, liga de novo, e aí o pessoal, o que faz? Reincuba o indicador biológico. Posso fazer isso? Sim, não e por quê? Não pode, é totalmente proibido reincubar biológico, tá? Mesmo que seja no momento ou um dia depois, tá? Não pode reincubar. E isso tem a ver com como funciona o sistema. A questão é a seguinte: quando a enzima começar a atuar, se for o caso que é ficar enzima ativa, tá? Quando a enzima começa a atuar, vai ter uma quantidade de substrato disponível, para acontecer essa atividade. Dependendo da quantidade de enzima que ficou ativa após o processo, que tem a ver com a quantidade de esporos vivos, tá? Tem relação. Essa fluorescência, a atividade vai continuar, tá? Vai continuar. E tem um momento em que a atividade é máxima. Eu tenho muita atividade porque tenho muito substrato também. Essa atividade vai continuar até finalizar esse substrato, até não mais ter mais substrato. Então, aí, quando a fluorescência começa a crescer, a incubadora, após detectar uma porcentagem particular de fluorescência, uma diferença particular de fluorescência, ela vai falar que é positivo. E aí, o sistema já é saturado de fluorescência. Então, se eu retirar a ampola, por exemplo, também pode acontecer, eu retirar a ampola, esperar 5 minutos, falar com alguém, de olhar alguma coisa na ampola e voltar para incubar, isso aí é perigoso, porque eu até posso perder o momento em que a fluorescência cresce rapidamente, que é o momento que a incubadora detecta o positivo, tá? Então, se eu perder esse momento e eu colocar novamente, a incubadora não vai saber o que tem acontecido durante esse tempo. Então, uma vez que a fluorescência cresceu e ela já está no máximo, a incubadora começa com nada e cresce. Mas se eu volto a colocar a ampola quando ela já está com muita fluorescência na ampola, a incubadora não vai detectar diferença. Ela vai ter o máximo de fluorescência. Então, no começo ela já tem muita. Então, não tem como detectar uma diferença. E aí eu tenho o risco de ter um resultado falso negativo, mas por causa da incubação incorreta, da reincubação. Por isso também que a gente não pode reincubar o positivo, por exemplo, ampola piloto. Não pode reincubar, mesmo que eu sei que vai ter fluorescência por muito tempo. Por quê? Porque eu tenho um máximo de atividade, eu vou ter todos os esporos vivos, então vou ter muita reação enzimática, mas ela vai saturar muito rápido. Então, eu tenho esse risco de atingir essa saturação muito rápido, e aí, outra vez, se eu reincubar, eu posso ter esse resultado incorreto, porque a incubadora não consegue detectar uma diferença. Tá bom? E isso serve para qualquer indicador biológico de fluorescência, não é só o nosso que faz isso. Qualquer um. Para qualquer um, o mecanismo é o mesmo. Independente da marca, todos funcionam com a mesma lógica, que é uma enzima, substrato e fluorescência. Perfeito. Eu tenho mais perguntas, mas está chegando tanta pergunta que eu vou perguntar para o pessoal, porque
eu estou preocupada aqui, não sei se vai dar tempo de responder tudo. Tá? Então eu vou passar para as perguntas que o pessoal Pode. está mandando, e aí se der tempo eu volto nas minhas. Depois a gente vê. Teve uma pergunta que chegou até antes da gente começar a live. A pessoa pergunta: qual o melhor indicador para implantes? Acredito que é por material implantável, né? Qual seria o melhor indicador utilizado? Mas eu acho que você já meio que respondeu, Bom, né? implantável é obrigatório utilizar biológico, tá? Então, com implantável, tem a obrigação de monitorar esse ciclo com biológico. Primeiro ciclo com carga do dia, e o restante, os outros, somente se tiver implantável, eu tenho que utilizar novamente biológico. Mas para o material, para o pacote, em particular com implantável, um indicador tipo 5 ou um tipo 6 é adequado também, se for o pacote particular do implantável. Mas para a carga completa, obrigatório é biológico. Tá ótimo. Eu utilizo indicador biológico por fluorescência diariamente e já houve indicador biológico de leitura positiva na incubadora, acho que na fluorescência. E para tirar a dúvida, depois de deixar incubando por 48 horas, não houve mudança de coloração. A gente já até falou sobre isso hoje, né? É isso. Então, esse tipo de resultado é o que a gente chama de resultado marginal, né? Por causa de um ciclo marginal. O que significa isso? Um ciclo marginal acontece quando a energia desse ciclo é suficiente para matar os esporos, mas não para inativar a enzima. Então, isso tem a ver com o sistema de segurança que esse tipo de tecnologia tem. Por quê? Porque quando a gente fabrica um indicador biológico baseado em fluorescência, a gente procura que a enzima seja mais resistente à inativação do que o esporo mesmo, tá? Isso significa que a gente procura que a enzima seja mais forte do que o esporo. Para quê? Para evitar os falsos negativos, que são, no final, o resultado mais perigoso em um processo de esterilização. Então, num ciclo marginal, a energia é suficiente para matar o esporo, mas não para inativar a enzima. Então, no processo de esterilização, nesse tipo de resultado, a incubadora vai agir, que tem atividade enzimática, por isso fala que é positivo, porque vai ter fluorescência, mas na verdade o esporo foi inativado. Mas muito importante, esse tipo de ciclo marginal, porque nem todo mundo faz a incubação estendida. Então, eu tenho que confiar no resultado de fluorescência. Se esse resultado é positivo, eu tenho que reprocessar a carga, porque eu estou com um ciclo que não dá para garantir que a energia tenha sido suficiente para toda a carga. Por isso que é um ciclo marginal. A energia foi adequada para inativar o esporo, mas não a enzima, que é o que a gente também tem uma resistência acima do esporo, tá? Perfeito. Onde trabalho, quando não preenche a linha aceito, para algumas pessoas que não conhecem, tem um integrador químico que ele tem uma barra, tem uma pílula que derrete e aí ele vai tingindo e ele tem um limite entre rejeitado e aceito, tá? Então, onde trabalho, quando não preenche a linha aceito, é hábito refazer o ciclo com um novo integrador. Será que é quando não preenche totalmente ou quando não chega ao aceito? Eu acho que deve ser a linha completa, né?
Acho que faz mais sentido que não seja completa. Chega até o final. É isso. E aí, tem Ah, segurança para liberar? então, esse tipo de indicador funciona por região. Então, tem uma região de aceitação e uma região de rejeição. Assim que a linha, a tinta escura ficar na região de rejeição, seja no princípio ou até quase atingir o limite, isso significa que é rejeito. Esse é um resultado rejeito. Do mesmo jeito, assim que atingir o limite, a região de aceitação é completar ou não, tudo o que esteja na região de aceitação é um resultado correto. Por quê? Porque os valores estabelecidos para esse lote de químico, de indicador químico, são calculados quando é atingida a região de aceitação, não quando ele é completo totalmente, tá? Então, a pergunta seguinte seria, mas então, por que eu preciso ter outra região que completa a linha? Os parâmetros críticos do processo são atingidos quando eu consigo atingir o limite, que é o mesmo que atingir a cor final, o ponto final do indicador que muda a coloração. É igual. A diferença, que é a vantagem que esse tipo de indicador tem, é que quando a linha passa ou completa totalmente a região de aceitação, isso significa que eu tenho parâmetros além do necessário para garantir a esterilidade desse pacote. Tá? Então, dá uma informação a mais, dando tranquilidade que eu tenho mais do que necessário, que meus parâmetros foram mais do que necessários para garantir a esterilidade do pacote que continha esse indicador. Tá? Mas não precisa completar totalmente a linha. Tem uns clientes que falam assim, mas se passou 1 milímetro. Gente, passou, passou. Passou. Mas se foi só uma Exatamente. linha. Gente, passou, passou. Exatamente. Mas Pode ficar realmente, assim, tranquilo. quem tá ali, né, para liberar, às vezes o pessoal tem dúvida, né? Porque vai muito da interpretação humana, né? Então, mas é isso, tipo, cara, passou a linha do Pode rejeitado ficar para aceito, tranquilo. não importa onde, se foi 1 milímetro, se foi até o final, tá liberada a carga. É como pensar que eu atingi o ponto final de coloração para um indicador que muda de cor, tá? Esse tem a vantagem de dar informação a mais. Por quê? Porque como eu tenho uma carga que tem um volume, em cada pacote eu tenho um indicador, eu posso ter esse tipo de indicador, dar uma ideia em 3 dimensões do que acontece dentro da câmara. Então, dá para confirmar, dá para checar, eu convido vocês para checar isso, que na parte da câmara, onde tem a injeção do vapor, vai ver, pode confirmar que os indicadores aí sempre têm um máximo de mudança, mudança de limite seria, né? Na parte que é a parte mais fria da câmara, vai ter, se tudo deu certo, vai ter os indicadores que atingiram o limite, a região de aceitação, mas não tem mudado o limite tanto quando perto da injecção do vapor. Então, dá uma ideia da homogeneidade dentro da câmara. E aí, resumindo, já outra pergunta, então qual que é o melhor, o de mudança de cor ou de limite? Tem a ver com a preferência do usuário. Na verdade, os dois são fabricados para se comportar de acordo com a norma, com exatamente os mesmos parâmetros e requerimentos. Então, a efetividade e a segurança é a mesma. Só que também é a moda. Às vezes, tem alguns produtos que são preferidos porque a gente começa a usar, é muito bonito, funciona muito bem, mas não tem, assim,
um que seja melhor do outro. Tem vantagens que essa que eu falei, é que o indicador, por mudança de cor, ele vai atingir a cor e pronto, vai falar que é aceito ou não. O outro dá um pouquinho de informação, da efetividade dependendo da locação dentro da câmara. Ótimo. Tem uma aqui. Tive problemas com o integrador químico no ciclo de 121. Então, não sei se tipo, o químico passa no 134 e no 121 não está reagindo. Quando isso acontece, tem alguma coisa para procurar? Eu acho que deveria confirmar que o tempo de exposição para 121 graus seja o adequado, porque às vezes os ciclos a 121 não são o suficiente, não tem o suficiente tempo de exposição. Então, deveria validar se para 121 graus não precisa estender um pouquinho o tempo de exposição. A gente até teve um caso com uma cliente que com 134 passava, 121 não passava. Não sei se foi a mesma pessoa, não sei quem foi que escreveu. E aí, no fim das contas, a gente descobriu o quê? Que a máquina, ela não atingia nem o 134 nem o 121. Só que no ciclo de 134, como ficava nessa margem, passava. No 121, como ele ficava abaixo da temperatura, então ele não reagia. Então, eu não sei quem foi que mandou, a gente só também, mas talvez observar isso, ver na validação do equipamento, se esse ciclo de 121 está chegando em 121 e se está com o tempo de exposição adequado, né? Outra coisa pode ser também o lote, tá? Normalmente, os lotes têm tempos de mudança de cor e os valores estabelecidos para 3 temperaturas. Nós, para cada... desculpa, isso é para o caso do indicador integrador, né? Cada lote tem uma combinação, para cada temperatura tem um comportamento determinado, porque ele é calibrado com biológico. Então, cada lote de indicador tipo 5 tem valores estabelecidos. Então, teria que olhar também que esse lote de químico seja o adequado para as temperaturas que a gente trabalha. Mas aí teria que ser uma esterilização também muito no limite, né, Antonella? Porque você depender de lote para reagir ou não, a variação entre os lotes são muito pequenas, né? Então, eu acho que chegar num ponto de que um lote passa, o outro lote não passa, então acho que valeria a pena pensar em estender aí que seja 1 minuto no tempo de esterilização. Isso, com certeza. Mas tem, às vezes, ciclos a 121 graus, por exemplo, que são de 15 minutos. Isso normalmente não é um ciclo para esterilização de material cirúrgico, por exemplo. 15 minutos é muito curto. E normalmente os lotes de indicador químico tipo 5 para 121 são acima de 18, 19 minutos, tá? Que é o tempo adequado para material cirúrgico. Tá? A pessoa respondeu 121, 30 minutos. É um tempo bom. Não, esse é um tempo muito bom. Talvez a temperatura, né? Porque o tempo de Então teria que checar a temperatura. Talvez o esterilizador não está atingindo a 121. Às vezes ele... Porque assim, a gente tem que confiar nos parâmetros. Às vezes ele está imprimindo que ele está atingindo, mas às vezes não tá, né? Então, esse é um dado muito importante. É o sensor lá dentro mesmo, na qualificação, que vai falar isso. E tem só um sensor. Deixa eu ver. Eu tô escolhendo aqui aleatoriamente. Aleatoriamente. Aqui, ó. Na autoclave de pequeno porte, de 30 litros, eu uso numa clínica... em uma clínica onde eu uso o grau cirúrgico, qual seria o mais eficiente? Acho que é indicador químico. Grau sim. Cirúrgico. Tipo 5, tipo 4. Não vai precisar o tipo 6, mas eu acho que o tipo 4 é bom, tipo 5 ainda melhor. Só lembrando que se for clínica de oftalmologia, responde para RDC 15. Aí RDC 15 no Brasil não pode liberar carga
com tipo 4, com multiparamétrico. Então, teria que ser o 5. Exatamente, Mas não para se liberar for carga. odontologia, se for veterinário, tatuador, que não está embaixo de RDC 15, Da o RDC. 4 resolveria também. Exatamente. Fiquei em dúvida na questão da nomenclatura do indicador químico tipo 5 ser conhecido como integrador e o tipo 6 ser conhecido como emulador. Não seria a mesma coisa? Não. Não, tipo 5 é que normalmente lá, eu já ouvi lá no Brasil, vocês utilizam integrador para tudo. O integrador tipo 4, integrador tipo 6, mas na verdade, na nomenclatura, integrador é o tipo 5. Ele, por que é chamado de integrador? Porque integra todas as variáveis críticas do processo. O emulador emula parâmetros específicos. Ele não integra, ele emula exatamente tempo e temperatura. Por isso que quando eu escolho utilizar o tipo 6, tenho que conhecer com certeza o tempo e a temperatura do processo que eu quero monitorar. Não é como integrador que eu posso utilizar para diferentes tipos de ciclos e esterilizadores. Aqui no Brasil, eu sempre brinco com o pessoal, falo, gente, integrador é que nem dedo polegar. Todos os integradores são indicadores, mas nem todo indicador é integrador. Então, a gente escuta muito o pessoal falar um integrador tipo 6, ou ainda o pessoal ainda fala muito integrador classe 6 aqui no Brasil. E aí a gente fala, não, gente, ou emulador ou integrador, ou 5 ou 6. Mas às vezes tem dificuldade, as pessoas realmente não conseguem diferenciar ainda os dois. Quem não é muito técnico não consegue diferenciar ainda. Isso é uma dúvida Mas pode ficar tranquila que classe é tipo, na verdade, para nós, gente normais, pessoas normais, é igual, tá bom? Classe ou tipo, porque no passado a norma falava que era classe 4, classe 5, classe 6. No 2014, a norma mudou a nomenclatura de classe para tipo. É por isso que a gente fala de tipo agora. Mas é igual, tá? Se a gente falar classe 5, tipo 5, nós sabemos que a gente está falando do integrador. Perfeito. Deixa eu escolher mais uma aqui que está acabando o nosso tempo. O meu ciclo de 134 graus por 5 minutos. Posso usar o integrador 5.3? Aí seria o emulador. O emulador 5.3? Na verdade, não teria. Mas, pelo que você falou, tá? O 5.3 é fabricado para reagir no tempo exato. Então, aí, além do tempo exato do programa, eu também faria a pergunta se é adequado para o processo de esterilização que eu estou tentando monitorar. O tipo de carga, o volume da carga, e validar o indicador com o tipo de material. O volume de carga que eu normalmente utilizo na CME ou no processo. Mas vai ter que validar, porque vai depender também da rampa do esterilizador, da rampa de temperatura. Tá ótimo. É que tem algumas perguntas aqui que eu acho que você já respondeu, eu estou escolhendo aqui. A esterilização de cirurgia cardíaca, é obrigatório usar teste biológico ou apenas o químico está ok? Não sei se você vai saber responder essa. Na cardíaca, se utilizar implantável, sim. Se não utilizar implantável, é carga cirúrgica. Então, não precisa. Não é obrigatório biológico. Normalmente, a cirurgia cardíaca, se tiver alguma coisa implantável, que é válvula, alguma coisa assim, ela já vem estéreo, né? Não é uma coisa que a gente processa dentro da central de material. Então, cirurgia cardíaca não tem indicação para usar biológico, tá? Referente ao piloto, após leitura, o que deve fazer? Expressar na caixa de pérfuro cortante ou voltar para o autoclave? O positivo. As duas.
O positivo tem que ser esterilizado primeiro e depois colocado no lixo cortante, Pérfuro cortante. Per- Perforo cortante. Então, Tá? primeiro esterilizar para inativar, depois jogo fora. Perfeito. Se eu tenho um ciclo de líquidos e de secos, é Hum. aconselhável utilizar o classe 6? O tipo de carga não faz diferença com o tipo 6. Na verdade, para carga líquida, tem produtos que você pode colocar nessa carga que são específicos para carga líquida, que são os adequados para monitorar os parâmetros dentro dessa carga, que é muito particular. Então, para isso, pelo menos nós, na TerraGene, oferecemos indicadores que são ampolas seladas. Tem tanto indicador químico quanto biológico. Então, você colocar direto na carga, se for o químico, você joga dentro da garrafa ou do contenedor, do líquido, esteriliza junto com o resto da carga. O resto da carga, se é seca, vai utilizar um indicador químico que você já utiliza normalmente. Faz o ciclo de esterilização, pega a carga líquida, se for transparente, eu já consigo olhar a mudança de cor dessa ampola química, que é uma tinta líquida que muda de cor. É um tipo 4. É um indicador químico tipo 4 para carga líquida. Então, ele é líquido. E aí, eu confirmo a mudança de cor para o ponto final. Se for o adequado, eu já posso garantir que os parâmetros foram os adequados para esterilizar a solução, mas dentro da solução. É Perfeito. o mesmo indicador biológico. Isso é uma coisa que as pessoas questionam muito. Uhum. Se já teve um indicador biológico piloto no dia, por que que precisa continuar fazendo? Então, por exemplo, fiz a carga lá 3 horas da manhã, piloto e exposto, deu resultado. Aí tem um implantável durante o dia. É o mesmo lote, no mesmo dia. Por que que tem que incubar de novo outro piloto? Outro piloto? Isso. Bom, na verdade, depende do mercado, né? Mas O pessoal sempre pergunta sim. porque vai ter uma discussão. É que, na verdade, assim, isso é uma pergunta, é que passou aí uma pergunta, e na verdade é uma coisa que o pessoal sempre me questiona. Incubar outro piloto durante o dia, se eu tenho indicador biológico, assim, que eu já fiz um piloto de manhã, e aí no meio do dia eu tenho outro implantável, outra carga que eu fiz com biológico, por que que eu tenho que fazer outro piloto junto? Eu não posso aproveitar aquele anterior. O aconselhável é ter um para um, porque o controle real desse momento da incubadora, no momento que ela está funcionando corretamente, para incubar esse biológico que eu fiz agora, essa exposição que eu fiz agora. Por quê? Porque pode acontecer que durante o dia a incubadora não pare de funcionar, a temperatura não seja adequada, ou a leitura não seja adequada. Então, aí, cada vez que eu faço uma exposição, eu tenho o próprio controle no momento para essa incubação em particular, Perfeito. tá? Mas é a E única aí, garantia que eu tenho de que esse processo de incubação desse momento para esse ciclo é acompanhado por um controle nesse momento para essa incubação, tá. E aí a outra pergunta que fizeram é se já tem um indicador biológico diário. Por que a necessidade de fazer o indicador biológico no implante? É só para cumprir a RDC 15? Alguma Na orientação? verdade, o ideal é. Não, o ideal é utilizar um indicador biológico para cada carga, né? Pelos motivos que a gente falou antes. Cada processo de esterilização é diferente. Então, eu liberei a carga
no primeiro ciclo do dia com uma carga em particular, mas as cargas subsequentes não são iguais. Então, tudo o que acontece dentro da câmara para cada ciclo de esterilização em particular é diferente. Então, o ideal seria utilizar um indicador biológico para cada carga. Só que, até o momento não é obrigatório. Então, a gente pelo menos tem que garantir que é implantável, que fica no corpo do paciente, que está em contato com os órgãos internos, órgãos. Os órgãos, não é órgão, órgãos. É uma palavra comum, né? Não usa toda hora. Então, como esse tipo de material fica dentro do corpo do paciente, é importante garantir que esteja estéril. Por isso que é obrigatório com a carga implantável, mas na verdade o ideal seria toda a carga, tá? Quem sabe a gente chega lá um dia, né? Acabou. Gente, Já passa muito rápido, né? passa rápido, Já, né? Tinha mais um monte de perguntas, mas sempre é um tema que desperta muita dúvida. A gente ficaria horas conversando sobre ele. Agradecer de coração a sua disponibilidade, agradecer mais uma vez todo o seu conhecimento que você dividiu com a gente. Parabenizar de novo pelo português, que está ficando cada dia melhor. Muito obrigada. A gente sabe falar sobre tantas coisas em outra língua, então muito obrigada. E eu só queria avisar pro pessoal que a gente fez, rapidinho antes da gente encerrar, a gente vai postar no Stories o sorteio, tá? A gente fez um tiquinho antes da gente começar, esperamos até quase o limite. E a pessoa que ganhou foi a Aline Cassimeon. A gente vai entrar em contato com você, parabéns, Aline. A gente vai entrar em contato aí inbox para a gente saber onde você tá, onde que a gente vai enviar para vocês, tá bom? A gente agradece todo mundo que participou. Então, pode se despedir, Antonella. Muito obrigada e a gente se vê daqui a pouco. Combinado. Espero que todos vocês estejam Gente, bem e com obrigada. saúde, tá? Se cuidam muito. Mantenham-se todos a salvo, seguros. Isso. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada, Antonella, de novo. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau.